Olá, meus amigos. Bom, conforme eu falei para vocês, conforme o combinado, esse grupo é para a gente falar mais da solução do que do problema em si. Ou falar do problema, mas buscando sempre uma solução no sentido dos instrumentos que nós temos em mãos. Vamos aqui baixar o arquétipo do mago e ver quais são os instrumentos que nós temos em mãos aqui na nossa mesa, que nós podemos nos proteger de toda a ofensiva dessa guerra híbrida, dessa terceira guerra mundial que nós estamos vivendo. Então é muito importante que a gente também fale sobre a solução, porque ela existe. O que eu vejo, o que eu percebo de forma assim bem sensível, é que às vezes a gente chega num nível de exaustão devido, a tudo isso que a gente vê, a tensão das imposições desse estado ditatorial que nós estamos vivendo, assim, sem cerimônia, sem eufemismos. Nós estamos vivendo uma ditadura sanitária desde o começo dessa pandemia, e cada vez mais essa ditadura vem recrudescendo e vem através de mentiras, um combo de mentiras e muita manipulação. A gente fica meio perdido, a gente não sabe exatamente para onde correr, para onde olhar, a gente sente um desamparo e um medo muito grande. Então, a gente precisa perceber que essa questão do desamparo e do medo, ela é mental, mas ela é física também. Por quê? Anos e anos e mais anos a gente se alimenta de porcaria. Eu tô falando o alimento literal, mas também tudo isso que aí o mainstream da mídia, das novelas, Hollywood, telejornal, esses jornais sensacionalistas, toda a violência que existe, mas que é superdimensionada muitas vezes para ganhar audiência ou para fazer um sensacionalismo, tudo isso que a gente sabe, que quem é brasileiro sabe muito bem. Mas basicamente do alimento que nós consumimos, alimento literal, a gente precisa entender que o nosso cérebro, para ele funcionar direito, para a gente estar com as emoções equilibradas, para a gente estar enfrentar os problemas de uma forma mais lúcida, a gente precisa dar o alimento certo para o nosso cérebro. Um neurologista estadunidense escreveu um livro muito bom chamado A Dieta da Mente. Também tem outro livro, se eu não me engano, é de um cardiologista estadunidense, muito bom, assim, na mesma linha, que se chama Barriga de Trigo. Esses dois livros, só para utilizar aqui duas referências, trouxeram à tona uma questão da indústria alimentícia, como a indústria alimentícia perpetrou muita mentira no estilo de vida, demonizando o consumo de gordura, potencializando o consumo de carboidratos, e como tudo isso fez muito mal para o nosso corpo, para o nosso organismo, provocou aí uma epidemia de doenças junto com outras intoxicações, mas principalmente o nosso cérebro. Como o nosso cérebro sofreu muito, no livro lá, Dieta da Mente, ele fala de maneira bem precisa, bem pontual, como a demonização das gorduras saudáveis fez com que o nosso cérebro fosse muito avariado ao longo dos anos. E isso tem a ver com o que nós vemos de muitas doenças emocionais, muitas pessoas dependentes da indústria farmacêutica. A psiquiatria se tornou a especialidade médica que mais dá lucro para a indústria farmacêutica, porque muita gente neurótica, muita gente psicótica, cada vez mais pessoas fazem uso desses fármacos aí psiquiátricos. E isso pode estar ligado intrinsecamente com a alimentação. A grande indústria alimentícia, ela cresceu junto com a grande indústria farmacêutica, principalmente depois da década de 50, que nós tivemos aí a Revolução Verde. Revolução Verde essa promovida pelos Rockefeller, os mesmos que construíram a medicina alopática, esta que permite
todo o poder e todos os lucros da indústria farmacêutica. Então percebam que um está ligado ao outro. A psiquiatria, como diz Peter Gott lá no livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, é a especialidade que mais dá lucro para a indústria farmacêutica. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais descompensadas, cada vez mais aí precisando de recorrer a fármacos para poder remendar, para poder aí viver uma vida aparentemente normal, mas enfrentar, né, os óbices dessa vida tão conturbada, da vida moderna tão conturbada, mas mesmo assim não consegue reparar os danos e lá no epicentro da questão, ao passo que o efeito colateral de toda essa medicação é muito agressivo. Então, esse processo de demonização das gorduras saudáveis para uma indústria que aí tem uma máscara de saudável, né, traz aí, não, você tem que fazer mais uso de carboidratos, de cereais e consumir menos gordura, porque as gorduras, elas são as causadoras de doenças cardiovasculares e etc e tal. Muitas dessas produções de artigos tidos como científicos tinham ali conflito de interesses com a indústria farmacêutica ou com a indústria alimentícia. A potencialização e a mudança dos paradigmas da pirâmide, ali daquela pirâmide alimentar vinda dos Estados Unidos, é lógico, com a ratificação, com a aquiescência do CDC, promoveu um aumento muito grande do consumo dos carboidratos e carboidratos ruins para a nossa saúde. Carboidratos tidos como simples, industrializados e carboidratos esses aí assentados num trigo que já não é mais aquele trigo da época de Jesus Cristo, da época dos nossos antepassados. Um trigo que foi modificado geneticamente pela Revolução Verde, a partir da Revolução Verde, e o trigo anão, e extremamente nocivo para a saúde. Então nós estamos falando de produtos que tiveram uma mudança genética, né, no caso aí o trigo e o milho, mudanças genéticas, e se tornaram aí altamente processados, altamente industrializados. O nosso cérebro, para o nosso cérebro, isso é uma grande toxina, é o tipo de energia que ele não produz para ele, não é boa para ele. Inclusive a frutose o cérebro nem utiliza, vai tudo para o fígado. E nosso consumo de frutose e outros alimentos que nos proporcionam energia é muito grande, sem contar o álcool. Tudo isso faz muito mal para o cérebro. E o nosso consumo de gorduras, de boas gorduras, foi deprimido por toda uma indústria que demonizou as gorduras boas, responsáveis como elevação do colesterol e etc. E hoje tem todos os estudos, cientistas, médicos, principalmente aí da medicina integrativa, que eles focam muito na alimentação, desmistificando tudo isso e dizendo que o nosso cérebro, ele precisa de gordura, de boas gorduras, né? Aquela gordura do abacate, aquela gordura do óleo de coco, do coco, aquela gordura do toucinho, do porco, que era amplamente utilizada antigamente. Não tinha tanta obesidade, não tinha diabetes, tinha diabetes, mas não nesse nível epidêmico que nós vivemos, principalmente em países como o Brasil, como os Estados Unidos. A coisa toda começa lá nos Estados Unidos, porque é de lá que vem as mudanças de paradigmas, sempre com o aval de uma ciência que é eivada de conflitos de interesses. Então, o que nós temos que fazer para que a gente possa enfrentar essas tempestades provocadas pela mesma elite que produz aí artigos científicos, que na verdade de científicos não tem absolutamente nada, no documentário Marketing da Loucura ou em Psiquiatria, uma Indústria da Morte, vocês vão ver como artigos científicos muitas vezes são assinados por médicos para a indústria farmacêutica, assinados por médicos que sequer leram o artigo do qual eles assinaram. Então, perceba, né? Só mesmo foram pagos para assinar um artigo, mas quem escreveu o artigo foi lá funcionários, geralmente da parte do departamento de publicidade da indústria farmacêutica, e o médico só coloca ali por uma questão de praxe mesmo,
e para você ver como essa ciência é produzida. Também em documentários lá no canal Super Nutridos, que fala sobre as gorduras, vocês vão ver produções científicas que tiveram o mesmo procedimento aí para que fossem abarcadas dentro do que seria um novo estilo de vida mais saudável, moderno. Mas, na verdade, esse estilo de vida mais saudável, moderno, deixou as pessoas muito doentes, muito mesmo, e a realidade é a prova. O nosso cérebro, ele precisa de gordura, ele é uma massa gordurosa. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de ver, né, de pesquisar aí como é o cérebro, como é essa massa dele, o corpo cerebral, do que é feito. É basicamente uma gordura. E para ele funcionar, ele precisa de gordura. Quando eu tô dizendo aqui na qualidade de uma pessoa que aplicou isso na própria vida, pegou aí dicas de médicos, nutrólogos, no caso, nutricionistas, e aplicou na vida e viu sensíveis mudanças na sua saúde, porque eu consumia muito álcool, eu consumia muito carboidratos, eu tinha muito medo de gordura, medo de engordar, e no entanto sempre estava em sobrepeso, estava acima do peso, ainda estou, mas agora eu estou saudável, agora eu tenho essa consciência de estar saudável. Estar mais saudável, principalmente se comparado ao que eu estava no passado, e saudável emocionalmente, porque depois que eu comecei a consumir mais gorduras, eu comecei a enfrentar as tempestades da vida, elas continuam, tá? Nada vai mudar no exógeno, nada vai mudar no nosso entorno. A gente não tem o poder, infelizmente, de mudar a realidade, de mudar esse mundo cão que a gente vive. A gente pode mudar as pequenas coisas, né, no nosso entorno, mas principalmente a primeira mudança é daqui para dentro e do que a gente consome também. Tudo que a gente consome, mas basicamente a energia, o combustível que a gente coloca dentro da gente. Se seu carro, você abastecê-lo com um combustível ruim, ele vai dar problema, ele vai ficar avariado. Imagina o nosso corpo, imagina essa máquina que nós somos. No que concerne ao cérebro e as nossas percepções, até as questões cognitivas, né, questões intelectuais, questões espirituais, essa coisa mais metafísica, questões psicológicas, as nossas emoções, como a gente responde a toda a ofensiva de uma guerra híbrida, está ligado às nossas funções cerebrais estarem aí funcionando em pleno vapor com uma energia satisfatória, com aquela energia boa, com aquele combustível bom que a gente dá para ele. Então a gente pode fazer essa diferença mudando o nosso estilo de vida, além dos exercícios, além de tudo isso que, né, fazem parte aí também da fortificação do nosso templo, desse corpo, desse país que nós somos, desse espaço vital que é nosso e que a gente tem que cuidar direitinho. A visão nacionalista não é só a visão do país, né, do continente, do país, do território geográfico, mas esse território aqui que a gente habita, que também está sendo invadido, que também está sendo vilipendiado de todas as formas, agora mais do que nunca, mas isso já está acontecendo há muito tempo, com todo o padrão padrão alimentar que nos foi imposto. E o brasileiro, ele mimetiza muito o estilo de vida dos estadunidenses, o aumento do consumo de fast food no país assim, visível no próprio corpo das pessoas. Eu não estou aqui para demonizar a gordura, para dizer que do ponto de vista estético é isso, aquilo. Do ponto de vista estético, a beleza está nos olhos de quem vê. A gente não pode tanger esse assunto, mas do ponto de vista de saúde, todos nós sabemos, não precisa ser médico, não precisa ser nutricionista, não precisa ser nenhum gênio para saber que o sobrepeso, ele causa mal para o nosso corpo. Se você está aí em sobrepeso e não sente nenhuma mudança e está bem, pleno, fisicamente, psicologicamente, ótimo, que bom, né? Que bom. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria das pessoas que se dizem plenas ou fazem uso de muito álcool ou fazem uso de drogas lícitas, dessa farmacologia toda, é um Rivotril, é um ansiolítico, então você não está bem. Se você está escravo da indústria farmacêutica, você não está bem. Principalmente aí do ponto de vista psiquiátrico. Se você está utilizando um calmante para dormir, um sonífero para dormir,
você não tá bem. Você precisa, para você estar bem, você precisa estar livre da medicação. A medicação, ela é anedótica, ela não pode ser regular na sua vida. Não, você não pode transformar a sua vida como um filme de Hollywood em que a pessoa, ela está numa situação mais extrema, ela vai lá e recorre a pílulas, recorre a medicamentos psiquiátricos para poder se restabelecer, se equilibrar. Isso aí é uma loucura, gente, porque tem um efeito colateral. Tudo que a gente coloca aqui para dentro tem um efeito colateral. Vamos pensar do ponto de vista, assim, das nossas mudanças possíveis, daquilo que a gente pode fazer na nossa vida todos os dias para melhorar o nosso cérebro, em primeiro lugar, porque é ele que vai enfrentar, é ele que vai nos dar aí as armas de dissuasão, de ataque dessa guerra híbrida, mas também o sistema imunológico, o nosso coração, o nosso organismo no cômputo. A gente precisa do nosso organismo fortalecido e da nossa mente também fortalecida tanto quanto. Mente e corpo. A gente precisa estar com a mente e corpo muito forte para poder enfrentar esta guerra que só começou. Nós estamos no preâmbulo dela. Vem coisa muito pior por aí, gente. E a gente tem que se preparar nas nossas trincheiras pessoais aqui, nesse mundo do anonimato, nesse mundo que é muito mais de praxis do que de teoria, do que de idealismos. Fica aí a dica para vocês, então. Vão buscar mais, né? Quem tem nutricionista, quem passa, tem um acompanhamento com uma nutricionista, fala a respeito do que eu falei aqui no vídeo sobre as gorduras boas para melhorar aí as suas funções cerebrais, as suas emoções, para você ficar mais perspicaz para aprender. O fator cognitivo também, ele é predominante nessa questão e, enfim, né? Converse aí, aqui é uma dica de uma pessoa autodidata que faz na própria vida, que utiliza aí o arquétipo do mago, do feiticeiro, para poder trazer para sua própria vida mudanças que eu posso fazer. Eu não preciso ficar escrava de uma medicina, de uma farmacologia, que não é, já foi provado por A mais B, que não é exatamente aquilo que a gente precisa, tá? Fica aí minha dica, é isso aí. Você gostou desse assunto? Eu vou falar mais a respeito e a gente vai desenvolvendo aí a nossa interlocução. Tchau, tchau, beijo!